Então, Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com essa linda igreja, com cada família que está aqui, também com o pastor Fábio. E a sua família, a sua casa, demais pastores queridos que eu respeito, admiro por tudo aquilo que Deus tem feito através de suas vidas. Assim diz a palavra do Senhor. E logo após a gente vai encerrar cantando aquele lançamento, né? Nós fizemos agora, finalzinho de setembro para outubro, né? De 86. Tá. Glória a Jesus. Assim diz o Senhor, através da sua palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Quem já encontrou Marcos 4, versículo 35, diga amém. Amém. Quem ainda está procurando, diga espera aí. Eu ouvi. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Só a igreja. 1, 2, 3. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações o que nós precisamos e necessitamos. Continua ministrando o que tu queres. Sem a tua presença nós não podemos, nós não somos, mas contigo nós somos, porque a tua palavra diz que contigo nós podemos todas as coisas, porque tu nos fortalece. Então, em nome de Jesus, ser servido, Senhor, de descortinar para nós, em poucos instantes, o que tu queres para as nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque tu nos chamaste, Senhor, para sermos mais do que vitoriosos. Então nos ajuda, nos ensina, porque precisamos passar para outra margem. Muito obrigado, faça isso em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor. Amém. Diga para quem está do seu lado aí, eu vou te pedir para você fazer isso só uma vez, porque ninguém merece, né? Diga para quem está do lado, agora fala para quem está do lado aí, agora aí a mensagem, né? 10 minutos só diga para quem está do seu lado, né? E a mensagem, vamos, ok. Apenas uma vez, escolhe alguém que esteja ao seu lado aí, ou à sua direita, ou à sua esquerda, ou à sua frente. Escolhe aí a pessoa. E diga para essa pessoa assim: irmão, passemos para outra margem. Gostei do ensaio, agora é só vocês, ok? Irmão, passemos para outra margem. 1, 2, 3. É sobre esse tema que eu quero rapidamente compartilhar com você algo que Deus colocou na minha vida e no meu coração. Porque esse texto, que começa no versículo 35 e vai até o versículo 41, esses 6 versículos, eles narram um fato ocorrido no ministério de Jesus, que é um fato que você já ouviu falar, você já escutou algumas mensagens, algumas ministrações acerca desse texto ou nesse texto. Porém, a palavra de Deus é de uma riqueza insondável, é de uma riqueza infinita. E o que Deus vai falar aqui, a forma como Ele vai abordar, não porque seja o pastor ou o cantor Álvaro Tito, mas porque a palavra de Deus, ela é manancial, né? A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é perfeita. Ela é um manancial. Quanto mais a gente mergulha, mais coisas maravilhosas, tesouros maravilhosos, Deus vai falando e nos descortinando. Então, o que Deus vai falar aqui vai fazer a diferença na forma de você enfrentar as dificuldades no teu dia a dia, quer sejam essas dificuldades na tua casa, no teu lar, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus netos, dentro da igreja. Porque viver é um desafio tremendo que Deus propôs para cada um de nós. E é um desafio por quê? A começar do número de vezes que se vive. Quantas vezes a gente pode viver?
Quantas vezes a gente pode viver? Uma. Alguém aí pode viver 2 vezes? Quantas vezes se pode viver? Uma. Então já começou o desafio aí. Você tem que acertar mais do que errar. Nós temos que procurar acertar mais do que errar. Eu estou diante de pessoas, estou diante de irmãos queridos, que desde o ventre enfrentaram uma maratona terrível e tremenda. Exatamente igual a mim. Cada um de nós, no ventre, já teve que enfrentar uma maratona. Naquele dia tão especial que os nossos pais namoraram e se amaram, naquele momento tão especial, dentro do ventre de nossas mães, juntamente com cada um, juntamente com você, juntamente comigo, saíram correndo. Até que um teve a coragem. Juntamente conosco, saíram correndo, pasme você, 284 milhões de outras sementinhas iguais a mim, iguais a você, correndo lá dentro do ventre de nossa mãe. Você sabe o que é isso? Mais do que a população do Brasil? Naquela ministração tremenda do nosso pai e da nossa mãe. Grande foi o manto. A unção foi forte. Grande foi a ministração. Né? Aí juntamente com você e comigo no ventre de nossa mãe, 284 milhões de sementinhas que também queriam nascer, igual a você. Você já parou para pensar? Eu estou com 52 anos, acabei falando, mas tudo bem. Eu estou com 52 anos de idade. Olha, 52 anos de idade. Você vai entender porque é que Deus está falando dessa forma com você. Que Deus te trouxe aqui para que você saiba que Satanás já perdeu esta guerra na tua casa, na tua família. Que Deus te chamou com poder, glória, autoridade e unção. Deus te chamou porque Ele te conhece desde o ventre. Quando você e eu, nós não tínhamos forma ainda no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Satanás já perdeu esta guerra, já perdeu esta batalha. O Senhor Jesus é aquele que jamais perdeu uma batalha. Existem irmãos queridos aqui que sabem que se fosse pela vontade do homem, teriam sido abortados. Irmãs aqui sabem que se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, não teriam nascido. Só que Deus jamais perde o controle das coisas. Deus te chamou. Quando o bafo da morte estava perto, ainda no ventre, Deus disse, dando ordem, não, ela vai nascer. A morte pediu a tua vida e Deus disse, não, ele vai nascer. E sabe por que é que você veio à vida?
Porque Deus tem um plano tremendo na tua vida e através de você, a tua descendência vai alcançar bênçãos espirituais tremendas, porque você está debaixo de uma palavra profética. Então, aquieta o teu coração, porque mesmo Satanás querendo mostrar o pior quadro, o pior cenário para você, Deus já disse que você é mais do que vencedor. Porque quando você ainda era apenas uma célula no ventre da tua mãe, Deus te chamou e te livrou das garras da morte para que você nascesse e através da tua vida outras vidas fossem abençoadas. É por isso que Satanás tem ódio, tem raiva, tem ira de você. Eu não estou dizendo isso para você ficar com medo não, porque você já tem sido testemunha das grandes vitórias que Deus tem dado a você, das grandes batalhas que você tem empreendido, e Deus tem sido contigo. Deus tem sido com a tua vida todos os dias. Aonde você coloca a planta do teu pé, o anjo do Senhor, ele te acompanha. A glória de Deus está contigo. A unção do Senhor é sobre você. Então aquieta o teu coração. Mas Álvaro, o que isso tem a ver com o texto? Calma aí. Peraí. Já vamos encerrar. O Espírito Santo de Deus está só dando uma saladazinha assim para nós, só para a gente aumentar o apetite. Porque o texto, ele vai narrar um fato que ocorreu no ministério de Jesus, quando Jesus termina de fazer uma cruzada evangelística, na beira do Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia, que na realidade não era mar. Ficou conhecido como mar. Mas, cientificamente, era um lago muito grande, era um grande lago. Geograficamente, segundo a topografia, o Mar da Galileia ficou conhecido. E, aliás, dependendo do ponto cardeal, gostaram? Ponto cardeal, coisa de 1973, mas bem, aleluia. Jesus está na casa, amém? Ô, glória. Ponto cardeal. Dependendo do ponto cardeal, do lugar geográfico onde alguém estivesse, e dependendo da visão, o Mar da Galileia recebia outros dois nomes: Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Mas Álvaro, o que isso tem a ver? Tem a ver porque Deus é detalhista. Ou você pensa que os fios de cabelo da sua cabeça não estão contados? Ou você pensa que Deus não sabe quantas batidas o teu coração já deu desde aquele momento que você foi gerado no ventre da tua mãe até hoje? Tudo Deus sabe. Fique tranquilo. Satanás já perdeu esta guerra. Você está aqui hoje porque Deus te chamou, Deus te guardou e vai continuar te guardando, porque você tem um valor inestimável para o Senhor. Quando alguém te machuca, quando alguém fala palavras que ferem você, na realidade não está ferindo você, está ferindo o Espírito de Deus que habita em você, e esta pessoa não imagina o quanto Deus tem ciúme de você. Por isso, aquieta o teu coração. Deus, Ele se levanta hoje em teu favor. Passemos para outra margem. Jesus termina de fazer uma cruzada evangelística mais ou menos para 9.100 pessoas, 9.200 pessoas. E quando ele termina de fazer essa cruzada evangelística, ele chama os seus discípulos. Isso está narrado na sequência do texto, tá? Do 35 até o 41. Jesus chama os seus discípulos, depois que ele termina a cruzada. E ele estava cansado, mas ele tinha um propósito. Ele chama os discípulos e diz para os seus discípulos: olha, passemos para outra margem. E Jesus aponta para uma embarcação que está ancorada ali e chama os seus discípulos para que eles entrassem naquele barco e, entrando no barco, eles pudessem atravessar o Mar da Galileia para o outro lado. É. Tá, e nesse ponto o Espírito Santo de Deus fala para nós o seguinte: tudo que Jesus fez, tudo que ele faz e o que ele ainda vai fazer, sempre terá um propósito.
Jesus nunca fez algo por fazer, não. Tudo que ele fez tinha sempre um objetivo, um propósito. E o que Deus está falando para você hoje aqui também tem um propósito. O que Deus está ministrando para nós aqui tem um propósito específico. Eu já estou encerrando porque as horas já se foram, não vou cansar os irmãos. Apenas para que você entenda. Jesus chama os seus discípulos e na realidade eles entram naquele barco e eles, com a intenção de atravessar o mar da Galileia, porque Jesus sabia que do outro lado estava Gadara. E em Gadara não tinham 10, nem 50 e nem 100 homens. Apenas um homem. Um homem cuja mente, cuja faculdade mental, cujo entendimento era manipulado, era dominado, influenciado, monitorado por 6.000 demônios. 6.000 espíritos imundos dominavam aquele homem que ficou conhecido como endemoniado gadareno. Uma legião. 6.000 demônios dominavam aquele homem. O texto vai dizer que cadeias não eram suficientes. Ele vivia em sepulcros. Se alimentava de cadáveres. Lembrou de Thriller? Zé. Lembrou? Né? Pois é. E que eu quero. Eu tenho certeza. A palavra de Deus é tremenda, você vai lembrar o que Deus vai falar para você hoje. Quando Jesus entra naquele barco, ele procura um lugar para descansar, ele encontra, ele então se recosta para descansar, ele deixa a monitoração da viagem, da travessia, a cargo dos discípulos. Ele adormece, eles começam a travessia. O que eu tenho aqui, pastor Fábio? Fabiano? Fábio. O que nós temos aqui? Temos aqui o quadro da nossa vida. Pastores queridos, nós temos aqui o quadro da nossa vida. O barquinho somos nós, é você, sou eu. A travessia é o tempo de vida que cada um recebeu da parte de Deus. Todos nós estamos numa travessia. Alguns estão no início dela, outros no meio, outros já estão caminhando para o término da travessia. Tem uns que receberam um tempo generoso, como foi Oscar Niemeyer, que viveu 104 anos. 104 anos durou a travessia de Oscar Niemeyer. Outros nem tanto, como aquele menino que queria fugir junto com a sua família da guerra civil na Síria, né? E aí tomou aquele barco, o barco naufragou, a família pereceu e o corpinho daquela criança de 3 anos. 3 anos foi encontrado à margem do mar Mediterrâneo, naquelas praias. E a foto daquele corpo sem vida, aquele corpo inerte, viralizou nas redes. 3 aninhos durou a travessia. Mas o fato é que cada um recebe a sua travessia. Só que o texto vai dizer que quando os discípulos estão no meio, quando os discípulos estão no meio da viagem, não no início e nem no fim, mas no meio, levanta-se uma tempestade. Veja se não é exatamente isso que acontece. Nós temos aqui o quadro de nossa vida. Só que você vai sair daqui hoje sabendo que nenhuma tempestade é poderosa o bastante para desviar você do foco e do caminho e da bênção que Deus reservou para a tua vida. A não ser que você ou eu, nós, abramos mão. Não, eu não quero. A não ser que nós sejamos covardes. E naquele dia disse-lhe Jesus: passemos
para outra margem. Quando eu chego no meio do texto, onde exatamente eu sou levado a entender que no meio do caminho levanta-se uma tempestade, o Espírito de Deus fala para mim e fala para cada um: a pior batalha da sua vida não foi aquela que você enfrentou no início, porque no início tudo são flores. No início é meu bebê, meu neném, meu gutsi-gutsia, minha princesa, né? No início tudo são flores. A gente não quer nem tirar o plástico dos bancos para que o carro não perca o cheirinho de novo. Não é assim? Porque no início tudo são flores. No início, quando alguém nos chamava para orar, a gente queria orar no mínimo 30 minutos, no mínimo. Quando alguém nos chamava para fazer um jejum, a gente já queria logo fazer jejum de 12 horas. Porque no início tudo são flores, né? No início, quando alguém chamava a gente: olha, o que foi? O demônio pegou o quê? O demônio pegou, vamos lá.